Amigos do Por Cima da Zebra, estamos para falar sobre o Grande Prêmio de São Paulo Interlagos, o Grande Prêmio do Brasil. Fala, meu amigo Paulo Rubens. Fala, Lincoln, tudo bem? Um olá especial aí pro Rafa, para nossa querida Mica aqui nos bastidores, a todos vocês aí que estão. Grande abraço, sempre um prazer enorme estar aqui com vocês. E vamos estar aí discutindo hoje a 21ª etapa do Campeonato Mundial, que ocorreu aí no nosso querido calendário aí de Interlagos, na nossa querida pista. Isso aí, você, Rafa, como é que tá? Olá, pessoal, tudo bem? É isso aí, corrida no quintal de casa, né? Um mix de emoções, boas e ruins. Interlagos é sempre uma pista que traz boas corridas e traz bons sentimentos aí para nós, que somos amantes do automobilismo, né? Nos remete muito ao nosso glorioso Ayrton Senna. É uma pista gostosa de ver corrida, de brincar, de assistir, de pilotar. Os pilotos adoram, né? Vamos falar um pouquinho sobre tudo que aconteceu nesse final de semana em Interlagos. E sempre lembrando a todos, deixe o like, compartilhe o nosso conteúdo e comente. Também nos sigam no Instagram, no @Por Cima da Zebra. Paulão, sobre a pista de Interlagos. O circuito de Interlagos, ele conta com 4.309 metros de extensão, total aí de 15 curvas, um circuito muito seletivo, os pilotos adoram sempre quando chega aqui. O recorde da pista hoje até nessa prova do final de semana ainda permanece, é do Valtteri Bottas, 1 minuto 10.510 e uma elevação máxima de 42 metros. E só para finalizar o início, a Pirelli ela trouxe para esse final de semana a gama mais macia dos pneus, né? O C3, C4 e o C5. Mas aí no decorrer a gente vai falar que o pneu que foi mais usado aí acabou sendo um intermediário, né, Lincoln? Então, seguindo para o primeiro treino, rapidamente, o primeiro treino livre, nós tivemos uma substituição que o Kevin Magnussen acabou não se sentindo bem na sexta-feira pela manhã, e aí o Berman acabou assumindo o carro, tá? Então, foi basicamente isso. O Norris fez o melhor tempo, com 1 minuto 10.610, seguido pelo George Russell, e o Oliver Berman. O Berman fez uma excelente terceira posição. Então, do primeiro treino foi isso, Lincoln. E o classificatório da sprint, Lincoln? A classificação para a sprint foi muito boa. As McLarens dominaram, com Piastri saindo na pole, seguido por Lando Norris, Charles Leclerc e Max Verstappen. A grande surpresa foi o Berman na 10ª posição. E já para a corrida sprint, Rafa. É isso aí, a corrida sprint realizada no sábado, tá? Com a largada do Piastri na pole position e o Norris em segundo lugar. Norris pressionando o Piastri, pressionando tanto na pista como no rádio, né? Pedindo para que Piastri abrisse, para que o Norris ultrapassasse, né? Uma vez que o Verstappen estava atrás, e isso favorecia o Norris, que estaria descontando alguns pontos no campeonato. Essa discussão aconteceu durante boa parte da corrida, sendo que somente na bandeira amarela, causada pela quebra do carro do Nico Hülkenberg, Piastri, enfim, cedeu a posição. E foi um momento de muita sorte, digamos assim, para os que acreditam em sorte, né? Então tivemos aí um virtual safety car, e após o virtual safety car, nesse intervalo entre os virtual safety car, a liberação da pista e a bandeira amarela, a McLaren fez a troca das posições. Na sequência, Verstappen ficou atrás da dupla da McLaren, e na relargada eles tentaram ali também fazer a ultrapassagem da Red Bull em cima da McLaren, o que não aconteceu, e gerou uma punição aí do Max Verstappen por conta aí dessa tentativa de ultrapassagem antes do fim da bandeira amarela, né?
Então, a corrida terminou, a sprint terminou com Lando Norris em primeiro, Oscar Piastri em segundo e Max Verstappen em terceiro, aí sem grandes novidades. É isso daí, Rafa. E para o qualificatório para a corrida, né, caiu uma tempestade em Interlagos. Ficamos lá até por volta de 5h30 da tarde, quando a organização da prova anunciou o encerramento das atividades. A qualificação para a corrida principal passou para o domingo, com início às 7h30 da manhã. Os portões abririam às 6h30 da manhã. E isso daí gerou... Já desde a sexta-feira, houve problemas da organização do Grande Prêmio de São Paulo, que bateu o seu recorde de público com mais de 291 mil pessoas durante os 3 dias. Todavia, vimos uma redução do número de seguranças, do pessoal do staff, problemas nas catracas que não liam os ingressos, e no domingo foi um caos. Eles atrasaram a abertura dos portões, falaram que iriam abrir às 6h30 da manhã, todavia atrasaram a abertura dos portões. Foi um caos generalizado lá, Paulo. Exato, Lincoln. Foi bem difícil. Nós chegamos muito cedo na fila para tentar garantir o nosso lugar, mas como você bem pontuou, não tinha nenhum tipo de organização, ninguém do staff da organização tentando formar fila, tentando orientar, tentando arrumar a situação, ninguém. E a situação foi piorando, a fila para todos os lados, e pessoal reclamando que não sabia onde começava, onde terminava, e os portões, como você bem pontuou, não abriram na hora marcada, gerou-se ali uma grande tensão, a gente ficou super preocupado, porque a aglomeração de pessoas ali estava muito grande, realmente ficou muito perigoso, e quando enfim abriram os portões, o pessoal ainda acabou estourando o cordão de isolamento da fila, acabou entrando muita gente repentinamente, e quando nós conseguimos enfim chegar na catraca, ocorreu aí o problema que estava tudo desligado, e eles tiveram que liberar sem conferir os ingressos. Então, meus amigos, vocês podem imaginar aí quantas pessoas podem acabar tendo entrado no evento sem ter comprado o ingresso. Então, assim, questão da estrutura, correu-se um grande risco ali, vamos supor, de uma arquibancada não aguentar, um exemplo, né? Mas o risco maior que nós sofremos ali realmente foi de ser pisoteado ali e um tumulto ali que realmente estava bem difícil, infelizmente. Estava super lotado, tanto que ocuparam as escadas das arquibancadas. Infelizmente, esse ano, a organização do Grande Prêmio errou, e não foi relatos apenas do setor G. Também teve problemas nas filas do setor A. Então, os setores mais populares, que levam mais gente para Interlagos, tiveram problemas na organização e na segurança. Mas passando Eu acho que tudo isso foi potencializado, só me permite uma observação, eu acho que tudo isso foi potencializado também pela situação que foi criada por conta do Qualify migrar da sábado, né, para o domingo. Ou seja, abriu os portões cerca de 1 hora antes do início de um Qualify, gerou uma ansiedade nas pessoas, né? Porque todo mundo foi lá para assistir carro na pista. E aí gerou essa aglomeração. Se você pegar um jogo de futebol, né, os portões são abertos com mais antecedência e o público é menor, né? Agora, abrir os portões 1 hora antes de carro na pista para você, achando que você vai conseguir escoar todo aquele público, é insanidade, né? Então as filas estavam enormes para entrar, sim, sofremos com isso, eu sofri com isso, eu levei mais de 1 hora para poder entrar, desde o momento em que eu cheguei no fim da fila. Tinha tumulto, tinha gente entrando na frente, as filas elas começavam únicas e terminavam, em algum momento elas convergiam numa segunda fila, né? Fila para pegar lanche, né? Então fila para comer, enfim, o que o Lincoln falou que foi uma falha generalizada na organização, eu concordo, virou um caos aquilo lá, o público já estava meio sem paciência, porque no dia anterior tinha tomado chuva pra caramba e não tinha visto, né, os eventos de carro na pista que gostariam de ter visto. Então foi uma série de fatores que culminou aí nesse grande problema que a gente está relatando, né? Organização falha, meteorologia,
público excessivo, falta de estrutura, né, problemas técnicos nos equipamentos, nas catracas, tudo isso acabou gerando aí esse cenário que foi bem, bem chato para quem foi curtir o Grande Prêmio Brasil. A chuva e o sol faz parte, questões meteorológicas, não tem problema. Mas a organização sempre foi muito boa do Grande Prêmio. Esperamos que a organização para o ano que vem, a empresa que realiza o Grande Prêmio de São Paulo, reveja as atitudes, aumente a segurança e a questão do público, porque claramente havia muito mais pessoas do que a capacidade que era esperada para as arquibancadas do setor G. Bom, vamos falar de carro na pista, Paulão. Qualify. Depois de toda essa confusão, né, muitos torcedores, infelizmente, como vocês bem relataram, não conseguiram ver o treino classificatório domingo de manhã, ficaram na fila. Muitas pessoas acabaram assistindo pelos seus aplicativos, nos celulares, enfim, mesmo tendo pago o ingresso, acordado cedo. E na pista, com a pista molhada, foi um caos total classificatório. Nós tivemos uma série de bandeiras vermelhas, vários pilotos se acidentando e causando altos prejuízos para a equipe, e tiveram que trabalhar muito para deixar o carro pronto para a corrida meio-dia e meio, no caso. Né? Alguns prejuízos até irreversíveis, né? No caso do Albon. Exatamente. O Albon não conseguiu correr, a Williams não teve condições de arrumar o carro dele. A primeira batida de bandeira vermelha do treino foi do Paula Pinto, causando bandeira vermelha logo no Q1. Depois, no Q2, nós tivemos a bandeira vermelha com o Carlos Sainz. E logo depois ainda o Stroll também causou mais uma bandeira vermelha. Então foi um show de bandeira vermelha, basicamente, o treino, Lincoln. É um treino que se estendeu extremamente no tempo. Ele foi terminar por volta de 8h30, 9 horas da manhã. Teve início às 7h30 da manhã. Olha o destaque aqui que o Hamilton acabou ficando no Q1. Bem destacado, Lincoln. A gente tava... O Hamilton não se acertou no final de semana inteiro, né? Com aquela pista molhada, e não conseguiu performar como ele costuma fazer em Interlagos, né? A pista molhada foi bem prejudicial aí para o equilíbrio do carro do Hamilton. Não acharam ajuste em momento nenhum. Realmente, a única coisa que o Hamilton vai levar de bom esse ano de Interlagos foi o passeio lá com a McLaren mesmo. Foi um belo momento em Interlagos, a McLaren de 1990. Inclusive, é a McLaren que o Senna conquistou o título na batida com o Prost lá em Suzuka. Eles recuperam o carro. Mesmo chassi. Mesmo chassi. Tivemos a pole position ali de Lando Norris. E no Q3 tivemos uma bandeira vermelha com um forte acidente da Alex Albon. Como já foi dito, ele não pôde correr durante o Grande Prêmio de São Paulo. A equipe Williams não conseguiu recuperar o seu carro. E os 10 primeiros colocados para o Grande Prêmio de São Paulo foi Lando Norris, seguido por George Russell, Yuki Tsunoda, que fez um belo treino, Esteban Ocon na 4ª posição, Lawson na 5ª posição, Leclerc na 6ª posição. O Albon, que não correu, havia feito a 7ª colocação, seguido por Oscar Piastri em 8º, Alonso em 9º e Stroll na 10ª posição. Bottas na 11ª, Verstappen, ele fez a 12ª posição, mas com as punições ele saiu da 17ª posição. Pérez em 13º, Sainz em 14º, 15º Gasly, Hamilton na 16ª posição, Berman em 17º, Cola Pinto em 18º, Hülkenberg e Zhou finalizando os 20 colocados para o Grande Prêmio de São Paulo. E ressaltando que o Verstappen fez a mudança ali de componentes da sua unidade de potência, teve a punição e largou na 17ª posição. E após o qualificatório, no domingo, tivemos a homenagem de Ayrton Senna com a McLaren pilotada por Lewis Hamilton. Ele andou bastante, deu para ver que ele estava com vontade e carregou a bandeira brasileira na última volta em Interlagos. É isso aí, Lincoln. Foi emocionante para quem estava lá no autódromo. Eu tenho certeza até que para os amigos que assistiram pela televisão, foi um momento único que a gente fala, né? Que a gente demora para acreditar, né? Quando ligaram o motor lá nos boxes onde estava guardado o carro, foi sensacional.
a gente pôde ver aquela bela McLaren, né, aquele modelo MP4/5B, que, como vocês bem pontuaram, né, foi o carro que levou o Ayrton ao bicampeonato mundial lá no Japão. É o carro mesmo da batida, né, da batida da discórdia, né, da revanche. E, inclusive, guarda o selo no carro, o selo da FIA naquela prova. Então, assim, se a gente se emocionou, eu imagino o Lewis pilotando aquele carro. Teve muita cisânia durante a semana, né? Muitos brasileiros reclamando que deveriam ser o Rubinho, inclusive até o Rubinho reclamou um pouquinho, falando que de repente teria que ser o Bortoleto. Mas, na minha opinião, essa homenagem, quem tinha que tocar aquele carro realmente era o Hamilton. Ele sempre colocou o Ayrton em outro patamar. Inclusive, no começo da carreira dele, ele corria com o capacete amarelo para homenagear o Ayrton. Então, assim, é muito legal, foi muito bacana ver ele correndo. Eu gostaria de ter visto ele andando com a pista seca para ele poder tirar tudo que o carro tem, né? Mas se tratando do Senna, a homenagem na chuva foi muito legal, foi maravilhoso. E a gente vai guardar na nossa memória aí pelo resto dos nossos dias e só esperando pela próxima. É o que você falou, né? Acho que aquele momento foi o momento em que você olhava. Primeiro que quando ligaram o carro, foi impressionante. Uma coisa que eu percebi, o silêncio em Interlagos. Acho que todo mundo estava focado em querer escutar o som daquele carro, que é um negócio fora do comum, né? Então, se caísse uma agulha no chão, não dava para você ouvir, porque o carro estava do outro lado de Interlagos e a gente conseguia escutar o carro, o som do carro. Era um negócio assim absurdo para quem é gearhead como nós. É música para os nossos ouvidos, né? Segundo, que o carro é lindo, né? As cores daquele carro, além de ser um carro icônico, nos trazer boas, ótimas recordações, é um carro maravilhoso de se ver, né? Aquele contraste do branco com o vermelho, é um vermelho meio alaranjado, meio fluorescente, é uma coisa de louco, né? E outra que, pô, é o carro do Senna, né? Não precisa falar mais nada. É o carro que o chefe pilotou, né? Então, o Hamilton fez super bem. Você percebe que ele estava com uma certa dificuldade ali em brincar com o câmbio manual, né? Não é costume dele ter que tirar a mão do volante para trocar de marcha. A pista estava molhada também, então ele foi bastante cauteloso, porque aquele carro é uma relíquia. Mas foi gostoso demais de ver. A gente pode lembrar que alguns anos atrás, em Interlagos, o Bruno Senna pilotou também uma outra McLaren do Senna. Mas eu acho que essa teve um gostinho especial por ser o Hamilton, por ser o carro do bicampeonato, né? Como o Paulo falou, né? O carro da discórdia, né? A revanche. Então foi muito legal, foi um momento muito bacana. Vettel também trouxe uma McLaren para pilotar em Imola esse ano. Então as homenagens ao Senna, elas persistem porque Senna é eterno. É isso daí, Rafa. Eu particularmente gostaria de ter visto o Rubinho pilotando esse carro, acho que seria fantástico. Uma bela homenagem também para o Barrichello. Mas ficou em boas mãos, com o Hamilton pilotando a McLaren do Senna e um carro espetacular. Paulão e eu tivemos a oportunidade de ver esse carro de pertinho na quinta-feira. Nós fomos na exposição lá na Faria Lima. O carro é lindo, é fantástico esse carro, Paulão. Valeu cada minuto que estivemos lá na exposição. Nós vimos esse carro de pertinho, o carro do bicampeonato de Ayrton Senna. Foi fantástico, valeu muito estar presente nesse dia e estar ali, lado a lado com o carro de 90 do Ayrton Senna. Foi emocionante, Lincoln. Foi muito bom estar próximo desse carro aí. Foi, diria, surreal, Lincoln. Foi muito bom. E vamos para a corrida. Uma corrida que começou com uma grande lambança de Lance Stroll, Paulão. Na volta de apresentação, bem na nossa frente ali, na reta oposta ali, ele acabou pegando um pouquinho a linha branca, não sei se a questão dos freios não estavam ainda na temperatura ideal, ele jogou a culpa nos freios, tá? Acabou perdendo o controle do carro, batendo na mureta de proteção, mas conseguiu voltar, só que na hora que ele foi voltar, ele voltou pelo lado errado, caiu na caixa de brita, e ali ele ficou, meu amigo Lincoln. E aí, Rafa, o que aconteceu na torcida? Bom,
Aí a torcida não perdoa, né? Pediu o Drogovic, chamou o Stroll de tudo quanto é nome. Eu acho que foi uma lambança federal essa, né? Não teve Ele lógica o que ele fez, Rafa. não teve lógica. Todo piloto, desde que você começa no kart, você sabe por onde você pode passar com o seu carro ou não, né? Eu não sei o que estava passando pela cabeça dele naquele momento de tentar voltar na pista pela brita, né? A gente já tinha visto na Porsche Cup, que foi a corrida preliminar no sábado, e tal, um acidente onde o Porsche ficou atolado até metade da porta ali na brita, no mesmo lugar, né? O piloto mal conseguia abrir a porta para sair do carro. Então eu não sei o que passou pela cabeça do Stroll, né? Vamos lá. O erro dele foi em 2 pontos, né? Primeiro, errar na volta de apresentação e sair da pista. Tudo bem. Temos a desculpa do freio, né? A chuva. Agora, chuva, freio, tal, tudo bem. Passou. Agora, fazer o que ele fez para tentar voltar à pista é imperdoável. É imperdoável. O público veio abaixo. A galera ficou maluca com o Stroll ali na frente deles, atolado, na volta de apresentação. É desconcentração, né, pessoal? A impressão que eu tenho que ele tá com a cabeça em outro lugar, inclusive nas entrevistas pré-GP, ele estava com o Hamilton em um determinado momento, o Hamilton até reparou que ele estava olhando para nada. Muito lugar, Então, assim, de repente ele pode estar passando por algum problema, obviamente a gente não tem informação, mas às vezes quando a pessoa está desconcentrada acontece esse tipo de coisa, porque não tem outra justificativa, né? A pessoa, um piloto profissional, não saber que a caixa de brita, o carro vai ficar atolado, sinal de que ele não estava realmente prestando muita atenção, infelizmente. Ainda mais com toda a água que caiu em Interlagos. Parece que ele não está mais ali, ele não quer, talvez o pai dele, não, fica, contratou o Newey para desenvolver os próximos carros da Aston Martin, mas a gente percebe claramente que o Stroll não está mais ali, e faz pro forma. É o tipo de situação que torna a permanência do Stroll meio que indefensável, né? Que você não consegue encontrar uma justificativa, a não ser o fato de ele ser filho do dono da equipe, mas você não consegue encontrar uma justificativa do porquê ele está lá na Fórmula 1, entre os melhores pilotos do mundo, né? É um cara que destoa dos demais. E após todo esse imbróglio que Lance Stroll causou, teve ali uma questão de dar mais uma volta ainda que o Norris deu, o Verstappen ficou parado, outros pilotos também viram que não eram para ter saído, mas não houve punição para ninguém. E logo na largada, Lando Norris perdeu a primeira posição para George Russell. Exatamente, Lincoln. A corrida teve uma volta diminuída por causa dessa volta extra aí de reapresentação e logo na largada o Russell mergulhou por dentro no S do Senna ali e já realmente deu um passão no Lando Norris. Inclusive nós havíamos visto que antes, na primeira volta de apresentação, o Russell já havia ensaiado a manobra no Lando. Eu acho que só o Lando que não reparou. E na hora que estava para valer mesmo, não deu outra. Ele mergulhou por dentro, levou a posição e começou ali o calvário do Norris. Exatamente. Norris, também para manter a tradição, não larga bem, que são raras as corridas em que ele larga bem. Com chuva também piorou essa situação. E o Russell se aproveitou aí para poder fazer uma boa largada e se lançar à frente do piloto da McLaren. É uma tradição do Lando Norris não largar bem. Mas uma coisa que eu recomendo a todos é, quem tiver o aplicativo da Fórmula 1, coloca a largada de Max Verstappen. Vejam a largada que fez Verstappen. Já na segunda volta ele era 10º colocado na corrida. Foi espetacular. Coloque no onboard. Entra lá no seu app do Fórmula 1 TV. Coloque a largada do Max Verstappen. Foi espetacular. Parecia que a gente estava jogando PlayStation. Foi impressionante. E o carro dele também estava muito bom, muito equilibrado para a chuva, né? Isso ajudou bastante. Eu concordo, Rafa, o setup muito bem ajustado, mas o braço nessa hora destoa. Deu para ver realmente que ele estava em outro nível. Todas as voltas da prova, parecia que ele estava, vamos falar, correndo no seco e o resto estava correndo. Ele estava fazendo, exatamente, ele estava fazendo outra corrida.
estava em outro patamar, né? E por isso que ele merece ser tetracampeão. Já está mais que comprovado que ele está acima dos demais ali no campeonato desse ano. Ele lembrou aquela corrida, salvo engano, de 2016, que choveu muito. A primeira Chegou em despedida terceiro. foi espetacular. Ele passou por fora, passou por dentro, passava o pessoal por todos os lugares. Então, é impressionante o que o Verstappen fez nessa corrida. Foi absolutamente uma grande pilotagem, assim, fora o nível espetacular. Foi o ponto alto do final de semana, né? A pilotagem do Max na corrida foi algo, assim, digno de grandes mestres aí, grandes gênios do automobilismo, né? Ele realmente é um cara, eu sei que tem muita torcida contra, mas convenhamos, o cara é bom demais. O cara é bom demais. E a ultrapassagem que ele fez no Oscar Piastri, o Piastri tá pensando até agora De onde ele veio. de onde ele veio. É verdade. É verdade. Tudo isso com pista molhada, né? E que é mais incrível. Ele deu o chamado mergulhão, né? Ele veio de muito longe e quando o Piastri reparou, já era tarde, né? Ele falou, não adianta fechar agora, se eu tentar fechar a porta, a gente vai bater, né? Então, passou. E como ele fez isso também com outros, né? Ele passou também o Hamilton da mesma forma na entrada do Senna também, sem cerimônia. Então, realmente ele estava em outro nível nesse fim de semana. O Piastri, que havia feito uma classificação e a corrida sprint muito boa, teve um toquinho com o Lawson na entrada do S do Senna após perder a posição ali para o Verstappen na volta 26. E levou punição, né? Ele foi punido por esse toque, né? A direção de prova achou que ele foi realmente um pouco afoito e foi totalmente culpa dele e ele acabou sendo punido na próxima parada, né? Ele levou, me parece que foi 10 segundos, né? Logo em seguida, o Hülkenberg perdeu ali no S do Senna e entrou o safety car virtual. Foi o virtual, depois ele conseguiu voltar para a pista, mas com a ajuda dos fiscais, né? Os fiscais acabaram tendo que empurrar um pouquinho o carro dele, e aí isso aí acabou gerando uma bandeira preta pro alemão, né? Ele acabou sendo desclassificado. Fazia tempo que não havia uma desclassificação por bandeira preta durante a corrida, e não foi por algo antidesportivo. É o regulamento. O regulamento diz que não o piloto não pode ter nenhuma ajuda externa, né? Encostaram no carro, ele tem que abandonar. E os fiscais acabaram ajudando ele a empurrar o carro para voltar para a pista, por isso que ele foi desclassificado, né? Se ele tivesse conseguido voltar por suas próprias forças, ele não teria tido esse problema. E o argentino. E mudou totalmente. Essa questão do Hulk mudou totalmente a corrida, né, meus amigos? Mudou a dinâmica da corrida. E esse safety car virtual acabou mudando os rumos da corrida, né? Porque os ponteiros tentaram se aproveitar dessa situação do virtual safety car, acabou parando o Russell, o Norris seguiu ele, acabaram parando, só que rapidamente deu a bandeira verde e a corrida seguiu. Só que logo na volta 32, o Colapinto acabou batendo muito forte na subida dos boxes, causando bandeira vermelha, e foi o que mudou a corrida, né, pessoal? É uma decisão errada de Russell e de Lando Norris de trocar os pneus ali, ainda mais com chuva, não havia necessidade obrigatoriamente de eles fazerem aquela mudança de pneus. E o Colapinto, para desespero dos argentinos que invadiram o Interlagos, bateu ali na subida dos boxes. Interlagos é complicado, o piloto tem muito talento para conseguir trocar na chuva. Ele estava voltando dos boxes, né? Ele havia acabado de parar, os pneus ainda não estavam na temperatura ideal. Inclusive, eu até vi depois, o engenheiro dele estava falando para ele tomar cuidado, falou várias vezes para ele durante a volta, mas ele estava tentando ganhar tempo para aquela questão ali do Virtual Safety Car, e aí foi a hora que ele bateu forte, causando a bandeira vermelha definitiva. E aí, nisso, quem não havia parado, né, Rafa, levou muita vantagem. Sim, porque aí todos os carros param nos boxes, e pode se trocar aí pneu, né? Os carros param na posição que eles estavam na pista, e pode se trocar pneu. E foi aí que o Verstappen teve o lance de sorte, eu diria que é sorte de campeão, né? Ele não tinha parado como o Russell e o Lando Norris. Quando dá bandeira vermelha, ele vai para
para no pit lane ali e a equipe troca os pneus dele sem que ele tenha nenhum tipo de prejuízo em termos de posição. Talvez nem sorte, mas conhecimento, feeling do piloto de se manter na pista, porque é Exatamente. uma situação ali que o piloto ele decide. O Russell ele hesitou, entro ou não entro, ele discutiu com a equipe, mas acabou entrando naquele virtual safety car. Então você vê que é a decisão do piloto. E nesse momento, quem estava na frente de Verstappen era a dupla da Alpine, né? Então, assim, o cenário foi se criando um cenário favorável para o Verstappen fazer conquistar mais uma vitória ali no seu currículo. E as Alpines que estavam andando bem durante a chuva em Interlagos. O Ocon liderou boa parte da corrida. Quando retornou bandeira verde após a bandeira vermelha, ele manteve a liderança, abriu ali um pouco para o Verstappen. Parece que o Verstappen estava estudando ele, por onde passar, por onde não passar, até que houve mais uma bandeira amarela com a batida de Carlos Sainz. E após essa batida com Carlos Sainz, com a saída do safety car, Max Verstappen fez uma ultrapassagem impressionante novamente na entrada do S do Senna sobre o Esteban Ocon, mais ou menos como ele tinha feito sobre o Oscar Piastri. O Ocon também ficou ali, ele mergulhou e ficou pensando aonde está o Verstappen. Ele pensou muito rápido, foi uma bela manobra. O Ocon também classifica que ele não estava esperando que o Verstappen já ia tentar a ultrapassagem naquela hora. E o Verstappen ele mandou muito bem, porque se ele não ultrapassa o Ocon na relargada, ele teria sérios problemas, porque a chuva ainda estava intermitente, a visibilidade estava horrível. Então, se ele não ultrapassasse naquela hora, poderia acontecer do Ocon conseguir se manter em primeiro lugar. E o Verstappen, ele colocou o quê? Que para o Ocon, o segundo lugar, já estava excelente. Ele não ia querer brigar por aquela posição com unhas e dentes. Então, ele tomou a decisão na hora certa, foi para cima e partiu para a vitória, né, Lincoln? E um lance que é importante, porque nesta relargada, Lando Norris passou reto no S do Senna, perdendo algumas posições. Então, fala sorte do Verstappen, além do qual o Norris não conseguiu segurar a sua McLaren, perdeu ali a posição. Depois houve uma inversão dele novamente com o Piastri, mas praticamente O estrago estava feito. Max Verstappen garantiu seu quarto título mundial em Interlagos. É impossível, eu acho que uma reversão nesse momento, faltam 3 corridas. Ele já pode se sagrar campeão já em Las Vegas na próxima corrida, pela diferença de pontos. Então, se mantiver aí essa diferença que está, salvo engano, em 62 pontos dele para o Norris, Max Verstappen pode sair dos Estados Unidos tetracampeão mundial de Fórmula 1. E o resultado final do Grande Prêmio de São Paulo, em Interlagos, tivemos uma impressionante vitória de Max Verstappen, saindo da 17ª colocação, seguido pela dupla da Alpine, Esteban Ocon e Pierre Gasly. Fizeram uma festa impressionante na Alpine, com os 2 pilotos completando o pódio. Em quarto lugar ficou George Russell, seguido por Charles Leclerc, Lando Norris e Yuki Tsunoda, que fez uma boa corrida. Inclusive, ele se manteve na 3ª colocação durante grande parte da corrida. Oscar Piastri chegou na 8ª colocação, seguido por Liam Lawson. Lewis Hamilton beliscou um pontinho ali na 10ª colocação. Pérez ficou em 11º, seguido por Berman e Bottas. Alonso, Zhou foram os últimos que terminaram a corrida. Não completaram a corrida Carlos Sainz, Franco Colapinto, Nico Hülkenberg, Alex Albon e Lance Stroll. E o Mundial de Pilotos ficou desta forma. Max Verstappen, 393 pontos, seguido por Lando Norris com 331. 307 para Charles Leclerc, seguido por Piastri, Sainz, George Russell, que ultrapassou Lewis Hamilton, Sérgio Pérez, Fernando Alonso, Nico Hülkenberg, Yuki Tsunoda, Pierre Gasly, Lance Stroll, Esteban Ocon, Kevin Magnussen, Alex Albon, Daniel Ricciardo, Oliver Berman, Franco Colapinto, Liam Lawson. E não pontuaram ainda o Zhou, o Sargent e o Valtteri Bottas.
E já o Campeonato Mundial de Construtores está dessa forma: liderança consolidada da McLaren com 593 pontos, seguido de perto ali pela Ferrari com 557, Red Bull perdendo o rendimento com 544 pontos, seguido pela Mercedes com 383. Em quinto lugar segue a Aston Martin. A Alpine, com esse belíssimo resultado em Interlagos, subiu para a sexta posição do Mundial, seguido ali pela Haas, pela Racing Bulls, a Williams e zerada ainda a Sauber. E vamos para o nosso bolão de Interlagos. Vamos ver quem acertou alguma coisa. E o único que acertou foi o Paulão, a pole de Lando Norris. O restante todos erramos. Paulão, um pontinho aí, seguindo na briga aí com o Rafa até o final do ano, Paulão. É isso aí, ainda dá tempo, ainda temos aí mais 3 etapas para o final do ano, ainda tem muito ponto em disputa, mais uma corrida sprint, vamos lá, temos pontos. E vamos para o resultado. O Rafa segue na liderança com 29 pontos, seguido pelo Paulão com 27, e eu sigo ali na lanterninha com apenas 22 pontos. E falando do bolão, Las Vegas, nos Estados Unidos, a corrida noturna. E aí, Rafa? Qual o seu palpite para Las Vegas? E já escolhe a posição da zebra. Cara, eu acho que o Verstappen vem embalado. Eu acho que ele quer fechar a conta. Então, pode para mim é o Verstappen. Tá? Pista de rua pode ser favorável para ele. Na corrida, P1, Verstappen. P2, Lando Norris. E P3, Oscar Piastri. E a zebra é o 8º colocado. Se eu vou escolher a Haas do Nico Hülkenberg. E aí, Paulão? É isso aí. É mais um circuito de rua na temporada, né? Eu particularmente gosto bastante dos circuitos de rua, né? Que o pessoal o talento acaba sendo um pouco mais demonstrado. Começando aí pela posição da zebra, né? Pelo P8, eu vou colocar o Magnussen, que costuma andar forte nesse tipo de circuito. Para pole position e também para vitória, eu vou de Charles Leclerc, também anda muito bem nesse tipo de circuito mais travado. Segundo lugar, eu vou de Norris. E terceiro, eu vou de Carlos Sainz. Carlos Sainz na terceira posição. Tá aí o palpite do Paulão. Bom, eu vou de pole position, Carlos Sainz. Vitória de Charles Leclerc, seguido por Sainz e Max Verstappen na terceira colocação. 8º, a posição da zebra, eu vou de Fernando Alonso. Vamos ver o que o espanhol faz lá em Las Vegas. Estamos seguindo para o final do campeonato, terminando o Mundial. Eu acredito fielmente aí que o Verstappen feche esse campeonato em Las Vegas, Paulão. Quais são suas considerações para Las Vegas? Eu acho que você pontuou muito bem, o Verstappen está com a faca e com o queijo na mão, ele não precisa mais nem de preocupar mais em chegar no pódio, né? Então é questão de tempo. Eu acho que ele já deva sacramentar já logo em Las Vegas. Dá para ver que o Norris ficou completamente perdido. Na minha opinião, já desde a Hungria, quando ele teve aquele pequeno embate com o Piastri, a McLaren acabou dificultando um pouco as coisas ali, complicou. Então, eu acho que já em Las Vegas o título fecha pro holandês. E você, Rafa? Eu acho que pode acontecer, mas eu não cravo isso tanto na pedra, não, porque a McLaren tem um carro muito bom, né? Tem um carro forte, o Norris erra bastante, mas eu acredito que ele venha também bem aí para os Estados Unidos. Mas eu acho que vai ser uma corrida bacana. É uma corrida legal, num lugar legal. Eu gostei da pista de Las Vegas, eu acho que ela é uma pista bem interessante. Então vamos ver. Mas eu acho que eles ainda não. Que o Verstappen ainda não fecha o campeonato em Vegas, não. Então aí as apostas. E eu gostaria de deixar um abraço a todos os nossos amigos que estiveram conosco na arquibancada em Interlagos, usando o seu bonezinho do Por Cima da Zebra. Um forte abraço a todos vocês. Vejam o nosso episódio. Foi uma festa muito legal lá em Interlagos. Rever os amigos que nós revemos uma vez por ano.
Mas é uma festa fantástica, é maravilhoso aquele clima de Interlagos com todos vocês, meus amigos. Então, gostaria de deixar um forte abraço a todos. Lembrando sempre, deixe o seu like, siga no YouTube, compartilhe o nosso conteúdo, comente também no Instagram, no @porcimadazebra. Lembra que também estamos no Spotify, no Amazon Music. Gostaria de deixar um forte abraço a todos e até a próxima.